Louvado é o nome do Senhor. Vamos lá, meus queridos irmãos. Você que trouxe a tua Bíblia, abre ela aí comigo. No livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, nós vamos ler três versículos do capítulo 5, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Louvado é o nome do nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela aí conosco. Se você não trouxe, preste bem atenção. Vou procurar ler bem alto para você entender, para você captar a mensagem da palavra do Senhor, que é muito importante. Amém? Por que é importante eu ouvir a palavra? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, irmãos, ela é fundamental, não só para o aspecto físico, emocional, porque até as pessoas que depositam a sua fé em coisas erradas têm uma melhora significativa na sua saúde, e a gente vê isso nesse momento de pandemia, mas aquele que coloca a sua fé no Deus verdadeiro, ele tem uma dupla vantagem, ou uma dupla melhora, tanto pelo aspecto físico, quanto pelo aspecto espiritual, amém? A Bíblia fala que a fé, ela é a vitória que vence o mundo, amém, irmãos? Todos conseguiram abrir? A carta de Paulo aos Coríntios fica depois de Romanos, Atos dos Apóstolos, Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Podemos ler? Então vamos lá, nós vamos ler os versículos 6 a 8 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: não é bom o orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Algumas versões vão estar falando Cristo é a nossa Páscoa. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Deixa a tua Bíblia de lado aí. Nós vamos partilhar da palavra do Senhor. Eu queria te pedir a sua atenção, amém? De todo o seu coração, empreste mesmo não os seus olhos e ouvidos para mim, mas para o Senhor que vos fala nesta noite. Existe uma expressão que nós usamos dentro da igreja de dizer que a sua vinda aqui não foi à toa. Já ouviu isso alguma vez, não já? Você não veio aqui por acaso, irmãos? E de fato não veio mesmo. A palavra diz que este é o dia que o Senhor já fez. Então nele nós celebramos e nos regozijamos, amém? Todos os nossos dias já estavam escritos no livro do Senhor. Então Deus já sabia que aqui nós teríamos a visita dos nossos irmãos, aqueles irmãos que já estão conosco. Deus já tinha todos nós anotados na sua agenda, amém? E aqueles que Deus tinha anotado que não vieram, faltaram ao compromisso. Isso acontece, não acontece? Então a gente precisa estar ligado para a gente não perder o que Deus tem para nós nesta noite. Irmãos, hoje domingo de Páscoa, dia 4 de abril de 2021, é isso mesmo, né? Estou errado no meu calendário não, né? Então ótimo. Pois bem, nós lemos um texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo para os seus irmãos da igreja de Corinto, ele faz menção a Cristo como o Cordeiro da Páscoa. E essa mensagem, irmãos, eu creio que ela é muito pontual justamente pela data de hoje, a data de Páscoa. E a gente está vivendo uma realidade atualmente em que a realidade da Páscoa, por assim dizer, ela está sendo suplantada ou substituída de pouco a pouco por muitas outras culturas. A gente que tem o WhatsApp, hoje em dia eu costumo dizer que todo mundo tem, até se a gente chegar debaixo da ponte e encontrar com um morador, eu falei assim, cara, você tem WhatsApp? É arriscado a gente passar o número. Todo mundo hoje tem WhatsApp. E às vezes a gente fica olhando aqueles status lá e a gente fica vendo todo mundo colocando um monte de figurinha. Já viram isso, não já? Figurinha, Feliz Páscoa. E alguns mandam para nós aqueles coelhinhos bonitinhos, Feliz Páscoa, uma mensagem. Sabe aquelas mensagens bem assim genérica? Que Jesus ilumine o seu caminho, que a paz esteja com você. Sabe essas pessoas bem assim... bem meio barro, meio tijolo, que a pessoa não sabe se ela acredita na Páscoa de verdade, se ela acredita no coelhinho, e ela bota uma fotinha do coelhinho, mas bota uma mensagem bíblica, nem ela sabe de fato no que ela está crendo. Pois bem, essa é a geração que nós vivemos hoje, uma geração que está perdendo a referência do que de fato é a Páscoa. Quando Paulo escreve para os seus irmãos da igreja de Corinto, é importante, irmãos, que a gente tenha em mente para quem que ele estava falando isso. Ele estava escrevendo para os irmãos de uma igreja que ele mesmo havia fundado, e agora ele está escrevendo para esses irmãos que não eram apenas irmãos que entraram ontem na igreja, mas eram irmãos que já estavam com a fé um pouco amadurecida. É para esta igreja de Corinto
que ele vai falar de, olha irmãos, você que está de pé, cuide para que não caia. É para esta igreja de Corinto que ele vai elencar a lista dos dons espirituais. É para esta igreja de Corinto que ele vai falar de que Paulo planta, Apolo rega, mas que o crescimento vem do Senhor. É para esta igreja. Esta igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja bacana, bem estruturada, só que eles tinham um problema muito sério, que eles se preocupavam muito com pequenos detalhes e se esqueciam de coisas realmente importantes. Conhece pessoas que são assim? Se preocupam muito com uma coisa que não tem valor nenhum e com aquilo que de fato tem que prestar atenção, não presta atenção. Existe um ditado que fala assim, que tem pessoas que estão preocupadas mais com a pulga do que com o cachorro. Já ouviram isso alguma vez? O cachorro está com pulga. Como é que a gente faz para eliminar a pulga? Amarra 3 bananas de dinamite no cachorro que a gente elimina a pulga. Mas resolve o problema? O problema vai ficar muito maior, porque aquilo que de fato é importante está sendo deixado para trás. Esses irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo isso, estavam discutindo, não, mas o meu líder é Apolo, não, o meu é Paulo. E Paulo, quando escreve para eles para falar sobre isso, chama a atenção deles, irmãos, um é o que planta, outro é o que rega, mas o principal é Deus que dá o crescimento. Quando os irmãos estão lá, eu não sei se eu devo usar cabelo comprido, cabelo curto, ele não, se o problema é o cabelo, usa o véu. Então ele começa a combater algumas coisas que num primeiro momento estavam passando desapercebidas. Nesse contexto especificamente, se a gente ler a partir do começo do capítulo 5, a gente vai ver Paulo orientando os irmãos, ou melhor, se a gente trazer isso para o nosso diário, estava dando uma dura nos irmãos, chamando a atenção, porque dentro do seio da igreja de Corinto, eles estavam vivendo com muitos problemas de imoralidade sexual. Só que a despeito disso estar acontecendo lá, eles meio que faziam vista grossa, sabe esse tipo de coisa? Não, tá tudo bem, a gente continua sendo uma igreja pujante, cheia de dons do Espírito, e aí ignorando essas coisas. O orgulho dele continuava em alto, porque eles eram uma boa igreja, a despeito de tudo que estava acontecendo lá. Então, quando a gente vê esse texto, Paulo escreve e fala assim, olha, esses orgulhos que vocês têm, o orgulho que vocês estão mantendo, não é bom. Alimpai-vos do velho fermento, já que vocês são uma nova massa. E ele fala assim, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado, ele já foi sacrificado. Portanto, agora façamos festa não com os pães com fermento, mas com os pães sem fermentos, livres da maldade. Amém? Não foi esse texto que a gente leu? Pois bem, o que esse texto tem a ver para nós, irmãos? Quando Paulo escreve para eles, ele fala assim, olha, vocês que estão aí nessa igreja, vocês precisam abrir mão desse orgulho e tirar do meio de vocês esse fermento. Por quê? Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa, vai estragar tudo. E por que vocês têm que tomar esse cuidado? Porque Cristo já foi sacrificado. É como se ele dissesse para os irmãos, assim, olha, Cristo já morreu, Cristo já trouxe vocês de uma velha realidade para uma nova realidade. Cristo já tirou vocês de uma velha vida para agora viver uma nova vida. Então vocês precisam tirar do meio de vocês esse fermento. Porque, irmãos, a palavra vai nos mostrar que quando Cristo fala de fermento, quando a palavra fala de fermento, desde lá de trás, quando a Páscoa foi instituída, ela está fazendo alusão àquilo que não é puro. Quando a palavra fala para tirar o fermento do meio, ela está falando para eliminar o pecado do meio da igreja. Por que eles deveriam eliminar o pecado? Porque agora eles estão vivendo num novo período, amém? Porque ele fala assim, agora vocês são massa nova, amém? Quantos são massa nova? Repita assim comigo, eu sou massa nova. Massa nova, irmão, não pode ter fermento. Ele está falando assim, olha, irmãos, um pouquinho só de fermento vai estragar a massa toda. É isso que ele está dizendo. Só que quando Paulo vai chamar a atenção deles, ele podia simplesmente falar assim, irmãos, não bota fermento na massa nova. Podia simplesmente falar isso, mas ele faz menção à Páscoa que já tinha sido concretizada. Ele falou assim, por que eu preciso não colocar fermento na massa? Porque Cristo já foi crucificado. Irmãos, a palavra Páscoa, desde lá de trás no Antigo Testamento, ela traz significado de passagem. Os irmãos conhecem a história, não conhecem? O que aconteceu? Na noite dos hebreus serem livres do Egito, ou serem expulsos do Egito, na noite da última praga, Deus deu uma instrução para o povo através de Moisés, que ele deveria sacrificar um cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, e o anjo da morte que passaria meia-noite por cima do Egito, ele não
afligiria os egípcios que estivessem sob a proteção do sangue do Cordeiro. Amém? Essa é a história. Quando a gente olha lá para trás para o contexto literal, a palavra Páscoa, significando passagem, ela pode apontar para a passagem do anjo sobre o Egito, o anjo da morte. Ela também pode apontar para a passagem do anjo por sobre a casa dos hebreus, sem que de fato nenhum primogênito fosse afligido. Mas a palavra Páscoa também aponta para uma passagem de uma velha vida para uma nova vida. Amém? A palavra Páscoa estava representando, olha, vocês viviam sob o domínio de Faraó, escravos, mas agora vocês vão viver sob o outro domínio do Deus que tirou vocês do Egito com mão forte. Então, quando o povo fala assim, ei, vamos celebrar a Páscoa. Por que eu preciso celebrar a Páscoa? Porque todas as vezes, todos os anos, quando vocês celebrarem a Páscoa, vocês estão lembrando que vocês não vivem mais na velha jurisdição. Irmãos, toda vez que havia uma Páscoa, de forma geral, não anual, mas uma instituição de uma passagem, havia também uma instituição de uma nova jurisdição. O que é uma jurisdição? Jurisdição é um ambiente de autoridade, um ambiente de poder. Por exemplo, um juiz de direito, ele tem uma jurisdição, o poder dele tem uma abrangência. Os irmãos, você deve estar acompanhando na televisão aí, que o ex-presidente Lula foi absolvido de uma série de condenações porque o STF considerou o tribunal lá do sul, lá da região sul, não sei se é de Curitiba, suspeito para julgar o caso. Irmãos, viram isso aí na televisão? O que ele está dizendo? Olha, esse tribunal aqui, ele não tem jurisdição, ele não tem autoridade, ele não tem competência para julgar esse tipo de crime. Então, toda jurisdição, ela tem uma abrangência, ela tem um território no qual ela pode atuar. Quando Deus instituiu a Páscoa, Ele estava instituindo também, não só uma passagem do anjo por sobre o Egito, não só uma passagem do anjo por sobre a porta dos hebreus, mas também instituindo uma passagem de jurisdição. Ele estava instituindo e falou assim, olha, quando o anjo passar, quando a Páscoa foi instituída, nós estamos agora marcando um dia, um momento em que esta autoridade que comandava, que dava voz, que dava ordem sobre o povo, que era Faraó, ela perde voz para Deus que vai comandar o povo durante a caminhada no deserto. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que logo depois que eles saem do Egito, eles são reunidos aos pés do Monte Sinai, 3 meses depois, e aí, naquele ambiente ali, Deus veio e falou assim, olha, se hoje vocês ouvirem a minha voz e fazerem tudo quanto eu vos tenho falado, vocês serão propriedade particular minha dentre todas as nações. Então Deus estava mostrando para ele, falou assim, olha, agora que a Páscoa foi instituída, agora que o ambiente de autoridade mudou, vocês agora só precisam dar ouvidos à minha voz, porque agora eu sou autoridade sobre a vida de vocês. Irmãos, quando é que a Páscoa foi instituída? Se a gente olhar a grosso modo, a gente vai falar que foi nessa noite do Êxodo, sim ou não? Não é? Deus instituiu a Páscoa. Porém, quando a gente olha para a palavra, a gente vai perceber que a Páscoa foi instituída muito antes do Êxodo. Quando é que começou, irmãos? Vamos lembrar lá. Lá no Jardim do Éden, quem que comandava o Jardim do Éden? De quem que era a jurisdição no Jardim do Éden? Do próprio Deus. Era Deus que tinha autoridade naquele ambiente e Ele falava diretamente ao coração de Adão e Eva. Mas teve um dia que Adão e Eva resolveram dar ouvidos a uma autoridade ou a uma voz que não tinha domínio sobre aquele lugar. Foi exatamente naquele lugar que a morte entrou no jardim. Não é assim a história? Eles começaram a dar ouvidos à serpente que vinha de fora. Mas quem tinha autoridade? Era Deus. Deus pega a sua autoridade, vira para Adão e fala assim, olha Adão, você e Eva vão crescer, vão te multiplicar, vão embelezar a terra, vão encher toda a terra e vocês vão dominar sobre todas as coisas. Domine sobre os animais, domine sobre os peixes. Deus entregou para o homem o domínio. Mas o que o homem fez? Quando ele deixou de dar ouvidos ao Senhor que tinha autoridade naquele lugar, ele pegou o domínio e entregou para Satanás. Lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás vem tentar a Jesus? E ele faz uma proposta, tudo isso te darei se prostrado me adorares? Por que ele poderia oferecer para Jesus os reinos da terra? Porque agora os reinos, as glórias da terra foram entregues para ele lá atrás no jardim, quando Adão e Eva pecaram.
Só que o que acontece, irmãos? Quando Deus tinha autoridade, transfere a autoridade para o homem, agora o homem dá de mão beijada para Satanás. A autoridade, o ambiente de jurisdição se torna outro. A partir daquele dia, o homem tiraria do suor do teu rosto o seu pão, a terra lhe daria espinhos e abrolhos, a mulher com dores daria luz. Então o cenário de que era de autoridade de Deus, agora passa a ser um cenário sob a autoridade de Satanás. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, desde aquele momento. Só que desde lá de trás, Deus mostra e fala assim, isso não vai ficar assim. Já encontrou com alguém na rua que alguém falou assim, rapaz, isso não vai ficar assim não, tá vendo? Vai acontecer com vocês? Quando alguém às vezes dá uma fechada no carro, o cara dá um... Você, rapaz, isso não vai ficar assim não, hein? Acontece muito, não acontece? Pois bem, toda vez que alguém fala para você isso não vai ficar assim, bota a barba de molho. Já ouviu essa expressão, botar a barba de molho? Tome cuidado com o que vai vir depois. Por que eu preciso tomar cuidado? Porque aquilo pode ser uma ameaça de boca para fora, mas existem pessoas que de fato vão tramar vinganças contra nós e nós precisamos vigiar. Bem, irmãos, vigia. Trânsito é um lugar que é danado para roubar a nossa bênção. Se a gente não vigiar, a gente perde ela mesmo. Então as pessoas falam assim, eu desci da cruz. Já ouviram essa expressão? Desceu da cruz? Porque estava lá crucificado com Cristo, mas se me fizer raiva, eu desço da cruz e armo um barraco. Vigia, porque nós somos homens e mulheres de Deus e a gente precisa dar testemunho em todo o tempo. Quando Satanás consegue derrubar, fazer com que o homem e a mulher que estava lá no jardim dessem ouvidos à voz dele, mesmo estando num ambiente cuja autoridade era Deus, ele agora transfere a autoridade de mãos e aí Deus começa a ilustrar aquilo que Deus faria para trazer de volta a autoridade para ele. Quando a gente lê a história, irmãos, desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus fala assim, olha, colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, você vai morder o calcanhar dessa semente, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Desde lá de trás, o Senhor já estava prefigurando tudo aquilo que ele faria e que culminaria na Páscoa do Egito, para depois mostrar a verdadeira Páscoa, que era Jesus Cristo. Naquele dia, Deus, através do Cordeiro, mostra para Adão e Eva o seguinte, olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês agora estão expostos, e para que vocês sejam perdoados, cobertos, aceitos de volta, alguém teve que morrer para que vocês pudessem estar de novo na minha presença. A palavra fala, irmãos, que naquele dia Deus providencia roupas de pele de cordeiros para poder cobrir aquele homem e aquela mulher, Adão e Eva. Aquele dia Deus já estava prefigurando a Páscoa que viria. Então Deus está começando a montar agora todo o cenário. Eu costumo dizer que seria muito difícil para Adão e Eva transmitir boca a boca todo o plano da salvação do Senhor. Para pensar, irmãos, eles tiveram dificuldade de guardar uma simples ordem, não coma daquela árvore. Era só isso. Se eles não conseguiram não comer daquela árvore, como é que Deus ia chegar para Adão e Eva e explicar? Fica tranquilo, porque um dia eu vou mandar o meu filho para morrer no lugar da humanidade e toda essa lei que vocês fizeram vai ser desfeita. Vocês acham que eles iam conseguir passar? O filho, depois para o neto? Não ia chegar até hoje não, irmãos. Ia ficar igual o telefone sem fio. Então Deus pega o plano dele de restituir a autoridade para ele e dilui ao longo de toda a história da humanidade. Quando então ele prefigura, mostra lá, olha, para que a autoridade volte de novo para mim, eu preciso pagar o preço daquilo que vocês fizeram. Então ele começa a ilustrar ali no Jardim do Éden o ambiente que seria formado lá na frente quando Jesus fosse sacrificado. Quando a gente vai olhando então isso que foi feito de uma forma figurativa lá no Jardim do Éden, foi feito de uma forma novamente figurativa na Páscoa dos hebreus, na saída deles do Egito. Agora a gente olha lá para frente, quando Cristo também nos liberta da escravidão do pecado. Irmãos, quando Adão e Eva quando eles pecaram, eles não trouxeram condenação apenas para eles, eles trouxeram condenação para toda a humanidade, amém? Todos nós já nascemos em pecado. Essa semana eu estava conversando com a minha menina, explicando para ela por que a gente nasce em pecado. É como se a gente pegasse uma forma de bolo bonitinha, bem legal, só que a gente pega aquela forma, faz um bolo e ele sai perfeito, faz outro bolo e ele sai perfeito. Mas se a gente pegar aquela forma, bater com ela na quina de uma pedra e amassar toda aquela forma, qualquer bolo que vier depois daquela forma, ele vai vir como? Amassado.
Foi isso que o inimigo fez, ele atacou a forma ideal que Deus havia criado, que era Adão e Eva, e a partir dali, todo ser humano nasceu amassado pelo pecado, torto, quebrado. E agora Deus então quer restituir aquele mesmo ambiente de perfeição que ele tinha no jardim, só que a autoridade foi dada para Satanás. Então, quando Deus traz agora o seu povo para o Egito, o povo vive escravo sob o domínio de Faraó, e agora, na última noite, na última praga, Deus vem, passa com o seu anjo por sobre o Egito, institui a Páscoa, que é a passagem de um ambiente para o outro, e traz agora todo mundo que estava no Egito cativo sob o domínio de Faraó para estar no deserto, a caminho de Canaã, mas sob o domínio de Deus. O que essa história lá atrás tem a ver comigo e com você aqui na Igreja do Sagrado Coração de Juiz de Fora em 2021? Poderia não ter nada, a menos que a gente vincule essas três histórias com a Páscoa, que foi Jesus Cristo sendo imolado por mim e por você. Porque a história do Egito, a história do Êxodo, a história do Êxodo lá atrás de Gênesis, elas vão prefigurar a história do sacrifício de Cristo, tirando cada um de nós da jurisdição do pecado para a jurisdição da nova vida que há em Cristo Jesus. Amém? Quando ele fala assim, olha, agora vocês estão numa nova vida, vocês estão agora num novo processo, vocês estão agora numa nova realidade. Quando Paulo diz para o Coríntios, então tira do meio de vocês o fermento, é porque a jurisdição agora é outra. Irmãos, todas as vezes que nós observamos na palavra, observamos no mundo civil, observamos dentro da igreja, pessoas que estão numa jurisdição, mas tentam viver com ordens ou com vozes de outra jurisdição, acaba gerando morte. Por que a morte entrou no jardim do Éden? Porque eles estavam sob a jurisdição de Deus, mas deram ouvido à voz da serpente. É assim ou não é? Depois a gente vai observar no Êxodo, o povo estava escravizado lá no Egito. Deus tira eles debaixo da autoridade de Faraó, coloca eles sob a autoridade de Deus, e agora caminhando no deserto sob a autoridade de Deus, eles começam a dar ouvidos às vozes que tinham origem lá no Egito. Pois quando a gente estava no Egito, a gente tinha comida. Quando a gente estava no Egito, a gente apanhava, eles batiam na nossa cara, cuspiam na gente, puxavam o cabelo, mas a gente tinha água. Quando a gente estava no Egito, a gente tinha pão, tinha cebola. Agora que a gente está aqui, só pegando na nossa mulher, porque Deus fez isso com a gente. O tempo todo eles estavam sob a jurisdição de Deus, mas dando ouvidos a vozes que não participavam daquela jurisdição. Quando nós olhamos para hoje, irmãos, muitos de nós já entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, já vivemos nessa nova jurisdição, não de aprisionamento pelo pecado, mas de uma nova vida de liberdade em Cristo, mas continuamos dando ouvidos a vozes que fazem parte de uma velha jurisdição. Quantas pessoas você conhece que estão dentro da igreja, mas que continuam caminhando com vozes que vêm do mundo? Quantas pessoas estão aqui participando da mesa do Senhor, comendo na mesa do Senhor, mas não entenderam que a jurisdição mudou, que a autoridade máxima agora não é mais o pecado, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, quando Cristo morre numa cruz, ele fala assim, está consumado. O que está consumado? O que Deus mostrou lá atrás no Jardim do Éden, o que novamente Deus mostrou no dia do Êxodo, mas agora está consumando na cruz do Calvário. Foi concluída a passagem, irmãos, da jurisdição. Eu te pergunto, quem é a autoridade sobre a tua vida hoje? Quem é a autoridade sobre a sua vida hoje? Porque se você reconhece que você vive sob a jurisdição ou sob a autoridade do Senhor Jesus, a nossa vida já não é mais compatível com o velho fermento. Nós fomos chamados para sermos massa nova. O que é uma massa nova? É uma massa que não tem mais aquele fermento. Lembra quando Deus instituiu e falou assim, olha, vocês vão celebrar a Páscoa, e todos os anos vocês vão fazer a mesma coisa, celebra a Páscoa, celebra a Páscoa, celebra a Páscoa, celebra a Páscoa. Por quê? Para que vocês nunca se esqueçam do dia da passagem, e que quando houve a passagem, vocês agora vivem sob uma nova jurisdição. Vocês vivem agora sob uma nova autoridade. Quem é que tem a voz mais alta dentro da sua casa? É o meu marido, é minha mulher. Não é nesse sentido não. Quem é a autoridade máxima dentro do seu lar? Porque se a autoridade máxima foi esse aqui, o Senhor Jesus Cristo, que realizou a passagem, que realizou a troca, nos tirou das garras do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora Ele tem que ser a autoridade máxima na nossa vida. É isso que Paulo está falando para os coríntios. Irmãos, esse orgulho que vocês têm não tem nada a ver. Vocês estão mais preocupados com as pulgas do que com o cachorro.
Vocês estão, como Jesus falava para os fariseus, vocês estão coando a mosca na sopa, mas estão engolindo o camelo. Vocês estão tomando coisas, cuidado com coisinha que não tem nada a ver. Conhece crente que fica assim preocupado? Ai, mas hoje não sei o quê. Ai, mas eu vou lá na igreja, que o pessoal nem usa gravata lá. Ai, eu vou naquela igreja lá, as irmãs nem usam saia até no pé. Fica preocupado com as coisinhas sem nada a ver. E o fermento lá, a rodo dentro da massa dele. O bolo crescendo à torta e direito que não podia estar crescendo. Por quê? Porque nós precisamos viver num ambiente de massa nova. Lembra quando Jesus disse assim, olha, não convém colocar vinho novo em odres velhos. Lembra dessa passagem? Quando ele fala assim, não convém colocar remendo novo em roupa velha. Por quê? Porque não é compatível. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus quer realizar na minha e na sua vida que só não realizou ainda porque a gente vive numa realidade incompatível com a jurisdição que a gente diz estar. Como nós dissemos há pouco, o diabo não consegue mudar a realidade do que foi feito, amém? Cristo foi sacrificado uma vez por todas. O sacrifício dele foi perfeito, não precisa ser feito de novo, ele não consegue mudar essa realidade. Então o que é que ele faz? Eu vou começar a trabalhar geração a geração para te mudar a mentalidade a respeito do que foi feito. Então, irmãos, geração após geração, a gente vai vendo o coelho sendo implementado, o chocolate sendo implementado. Hoje, nós procuramos sempre orientar as nossas crianças a respeito da verdadeira Páscoa, mas isso não impede de deixar elas comer chocolate, amém, irmãos? A gente precisa ter essa mente. Se a minha menina está ali, ensino para ela o que é a Páscoa, a gente lê a palavra, a gente compartilha do ensino, mas se alguém chegar e dar para ela um ovo de Páscoa, eu vou deixar ela comer? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que vou, irmãos. E eu vou deixar ele idolatrar o chocolate. Oh, o coelhinho botou. Claro que o coelhinho não botou ovo. É claro que não, mas é um chocolate como outro qualquer. Ah, mas não pode comer ovo. Eu botei na panela, derreto. Faço ela comer brigadeiro. Resolveu o problema? Resolveu? Então eu preciso colocar na mente dela o que é o correto. Por quê? Porque se eu como pai, como homem de Deus, e você como homem, como mulher de Deus, não colocar isso na cabeça do teu filho e da tua filha, ela vai crescer uma criança alienada. Achando, olha, coelhinho da Páscoa que traz para mim nada, coelho da Páscoa não existe. Os irmãos entendem que é geração a geração um trabalho para poder mudar a mentalidade das pessoas? Irmãos, eu nem sei se a gente vive mais nessa geração, se já passou dela, geração do nada a ver. Tem nada a ver, tem nada a ver. Lembra disso aí? Hoje acho que a gente já até passou dessa geração mais do nada a ver. Geração do nada a ver já ficou lá atrás. Agora a geração nem a ver, não é mais, só o nada. Porque quando a gente lê a palavra, parece que é coisa de outro mundo, irmãos. Quando a gente vê lá um monte de gente que você sabe que tem a vida toda avacalhada. Aí chega no dia da Páscoa, bota umas figurinhas, dá vontade de se perguntar, fala assim, cara, o que significa isso aí que você está colocando? Já teve essa sensação às vezes? Já deu vontade de fazer isso? Sim ou não, irmãos? Ou só eu tenho essas vontades de vez em quando? Né? Não? Às vezes, irmãos, nós olhamos para pessoas, eu vou usar uma expressão, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não estou julgando, é só uma constatação. Conhece gente que avacalha o ano inteiro, que rouba, que mata, que trai mulher, que bebe, que fuma, aí chega na quaresma, olha, eu não como carne porque eu agora estou na quaresma. Conhece, irmãos? Irmãos, cada um com o seu direito de fazer o que quiser com a sua vida, só que eu estou mostrando que é incompatível. Ou a gente vive sob a jurisdição de Cristo, ou a gente volta para o Egito. Ou a gente está do lado de cá, ou a gente está do lado de lá. Era o que Paulo está falando para os irmãos de Coríntios. Olha, preste atenção, porque agora você está numa nova jurisdição. O primeiro cordeiro que foi sacrificado lá no jardim, ele só tampou o corpo nu, era só físico. O segundo cordeiro que foi sacrificado lá no dia da última Páscoa no Êxodo, ele serviu para ilustrar todo um sistema de sacrifícios que queriam expiar o pecado. O que é expiar? É cobrir. Mas e quando Jesus vem? Bom, Jesus está caminhando, João Batista batizando, e fala assim, ei, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Resolve o problema da vez por toda. Por isso Jesus, quando morreu na cruz, falou assim, Jesus, Senhor, está feito mais um pedaço. Não, está consumado, acabou. Ele já trocou de uma vez por todas a jurisdição, o domínio máximo, tudo está na mão dele. Carta de Paulo aos Colossenses fala que ele reconciliou por meio do seu sangue na cruz todas as coisas com ele mesmo. Lembra que no jardim, quando Adão e Eva pecaram, ele entregou tudo de mão de bandeja agora para o diabo? Agora ele vem através do sacrifício e traz tudo para ele de volta, faz um ambiente de passagem. Agora perceba comigo, irmãos, toda vez
que uma jurisdição vai ser trocada a um intenso movimento das trevas. Como assim? Quando Moisés foi levantado desde o seu nascimento para ser aquele que iria instituir a Páscoa, providenciar a Páscoa para o povo, como é que foi a vida dele? Foi fácil? Não. No comecinho foi perseguido por Faraó, depois teve aquela peleja toda com as pragas, para por fim conseguir dar êxodo. Não foi assim? Quando a gente olha para Jesus, como é que foi? No comecinho também foi perseguido por Herodes, depois foi perseguido pelos fariseus. Na hora de entregar, de concluir, os bateram, cuspiram, fizeram ele blasfemar. Não que ele tenha blasfemado, mas tipo assim, fala blasfêmia, mentiram sobre ele, tentaram de todas as formas fazer com que aquilo não fosse concluído, mas foi. Agora olha para o nosso dia de hoje, quando eu e você queremos nos submeter à jurisdição de Cristo, também há um intenso movimento das trevas. Por isso você vê a pessoa que fala assim, eu vou batizar, e parece que a vida dela vira de cabeça para baixo naquela semana. Já viu isso? Nossa, mas dá tudo errado. Por quê? Porque ela está resolvendo se submeter à autoridade do Senhor na vida dela. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou entregar a minha vida. Não. Quando você fala que vai entregar a sua vida, quando você fala que vai largar vício, quando você fala que vai mudar de postura, quando você fala que vai colocar para fora da sua casa o fermento velho, parece que tudo vira de cabeça para baixo. Porque mudanças de jurisdição, mudanças de autoridade na nossa vida, faz com que todo o ambiente das trevas também trabalhe ao contrário. Essa semana a gente viu aqui em Juiz de Fora a transferência de presos porque o Ceresp estava ruindo, estava quebrando tudo lá. Irmãos, é feita uma mega operação para poder transferir um preso de um lugar para o outro. Por quê? Porque, não que seja o caso aqui, mas em muitas situações a facção criminosa aproveita esse momento de transição para tentar tirar de volta aquele que está preso lá. Já viram isso pelo menos no filme, não já? Pois bem, no mundo espiritual é a mesma coisa. Toda vez que a gente sai de um lugar para o outro, toda vez que a gente sai de um ambiente de trevas para vir para um ambiente de luz, é a hora que Satanás tenta puxar de volta, irmãos, porque ele não quer perder. Então a gente precisa entender onde de fato nós estamos no Senhor. Hoje, irmãos, dia 4 de abril de 2021, dia de Páscoa, é dia de nós relembrarmos quem é a autoridade na nossa vida. Qual foi a última Páscoa, irmão, celebrada pela palavra? O dia que Cristo foi crucificado, amém? E o que ele fez? Ele trocou, uma força de expressão, a Páscoa pela ceia que nós celebramos hoje. A Páscoa era celebrada uma vez por ano, não era? Agora ele institui a ceia, assim, todas as vezes que vos reunides para comerdes e beberdes em meu nome, façam isso em memória de mim. Isso que? Comer do pão, beber do cálice. Ele fala assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Que aliança? É o que está selando um ambiente de autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, irmãos? Quando nós celebramos a Páscoa dia a dia, quando nós celebramos a ceia dia a dia, quando dia a dia nós estamos fazendo isso em memória dele, para nos lembrarmos do que foi feito, é um alto exercício de lembrança de cada um de nós, para que a gente nunca se esqueça quem de fato é autoridade na nossa vida. Talvez hoje, meu irmão, com a palavra que nós recebemos da parte do Senhor nesta noite, seja a noite da gente fazer uma análise na nossa vida. Talvez a gente esteja como os coríntios em alguns aspectos. Olha, eu estou muito tranquilo, entendeu? Porque eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas... Quem sabe lá no cantinho tem algum fermento velho que precisa ser eliminado. Esses fermentos, irmãos, contaminam toda a massa. O que significa contaminar toda a massa? Significa que se tem um pouquinho de fermento lá no cantinho, todo esse resto que eu estou fazendo aqui está sendo invalidado por conta disso aqui. Lembra da palavra? Se alguém tropeçar nesses mandamentos, ainda que o menor, está tropeçando em todos. Então a gente precisa alinhar a nossa vida com o Senhor. Eu quero te convidar nesta hora a ficar de pé para nós orarmos, para nós entregarmos tudo que nós ouvimos nesta noite pelo Espírito Santo diretamente no nosso coração. Amém? Sempre repita assim comigo: Cristo já foi sacrificado. Cristo já inaugurou o novo tempo. E Ele precisa ser autoridade máxima sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério e sobre todo o meu ser.
Aleluias! Levante suas mãos para o Pai, em atitude de gratidão, de adoração. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Pai querido e Pai amado, nós louvamos ao Senhor, Pai, por mais um domingo de Páscoa, mais um ano, Senhor, que nós podemos completar, Pai querido, na Tua presença. Senhor amado, o mundo celebra, Senhor, a Páscoa anualmente, Pai, mas nós queremos relembrar, celebrar o renascimento do Senhor Jesus Cristo todos os dias em nossa vida, Pai, relembrando, Senhor, daquilo que foi feito para nosso favor, daquilo que foi feito, Senhor, para que nós hoje pudéssemos ter vida e a vida com abundância que foi prometida pelo Senhor Jesus. Pai, oramos nesta noite, Pai, pedindo a Tua bênção, Pai querido, para o nosso deslocamento, que a nossa semana, Senhor, seja repleta, Pai querido, das Tuas bênçãos sobre a nossa vida, Pai, que possamos irradiar, Senhor, da Tua unção por onde quer que andemos, que os nossos passos, Senhor, estejam clareados, iluminados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito. Nos guarde, Pai amado, no poder da Tua palavra e pela Tua presença. Oramos, Senhor, e desde já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós que celebramos e vivemos numa nova jurisdição, na autoridade do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.